Começou a contagem. Olha. Esse não vai pegar. Não. Você já ouviu falar sobre a lenda da mula sem cabeça? Uma lenda que ouvimos desde quando éramos crianças e mexe com a imaginação de muitas pessoas até hoje. Dizem que a mula sem cabeça seria a mulher que teve um relacionamento amoroso com o padre. Será que isso realmente é verdade? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. A lenda da mula sem cabeça. A história nunca contada. Salve, salve família! Começando mais uma vez o nosso podcast da semana. Sejam todos bem-vindos. Entrem, sentem, fiquem à vontade, porque o nosso programa está apenas começando. E hoje falaremos, né, sobre um tema que é muito comum e até bem especulativo aqui no nosso país, que é isso que o Sander acabou de falar, que é sobre a mula sem cabeça, né, Sander? Olá, pessoal que está nos assistindo. Olá, Ari, tudo bem? Tudo tranquilo, graças Tudo tranquilo? a Deus. Passou bem a semana? Otimamente Que bem. bom, cara. Que bom. Um grande abraço para você que está nos assistindo. Você que está nos assistindo pela milésima vez, pela 10ª vez, ou pela primeira vez. Um grande abraço. Aqui é Sander e William. Ficaremos juntos mais ou menos durante 1 hora, trazendo para você aí muita informação, curiosidade e mistério. Com certeza. Você que está ouvindo aí do outro lado, e você já ouviu falar da tal famosa lenda da mula sem cabeça? Mula sem cabeça. Já ouviu falar, não, Ari? Muito, cara. Muito. Na verdade, eu cresci... Tinha medo ou não? Tinha. Muito medo. Eu cresci ouvindo essa lenda. Até o pessoal que já veio do interior, né? Sim. Cresceu aí em matas, né? Chacras, fazenda. Ouvia-se muito sobre essa lenda, né? Eu ouvi muito, cresci ouvindo sobre a famosa lenda da mula sem cabeça, que para muitos não é uma lenda, não. Né? Para muitos não é uma lenda, não. Será que alguém já viu? Alguns dos nossos telespectadores estão assistindo aí. Sabe algum relato? Já ouviram alguma coisa assim desse tipo? Escreve nos comentários. Deixe seu like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas no YouTube. Comente, porque hoje o nosso vídeo promete. E claro, lembrando vocês também que no final desse nosso vídeo nós vamos ler os comentários do último vídeo que fizemos, que foi o vídeo lá do Slenderman. Slenderman, exatamente. Então você que comentou no último vídeo nosso do Slenderman, que foi ao ar na semana passada, a gente vai ler todos os comentários juntos com vocês. Vamos ler seu nome aqui. Exato. A gente fala assim uma lenda, né? Pode ser uma lenda, uma história, né? Mas depois que a gente contou aqui sobre Saci Pererê, que é considerado uma lenda. Sim. O Saci Pererê, Curupira, né? A própria Cuca, né? Esse pessoal aí, tudo levado aí pro lado As sereias. Slenderman, tudo uma lenda, mas porém o que influencia a vida e a mentalidade de pessoas até hoje é impressionante. A gente acabou descobrindo aí que também a mula sem cabeça pode ser que não seja uma lenda também, né, Sander? Se você for ver a fundo, assim, realmente, todas as lendas, cara, ela tem um lado macabro atrás disso, tudo, né? Porque às vezes a história, né, em si conta apenas a parte boa. Puxa, bacana, o Saci, brincalhão, gosta de fazer alguma brincadeira, alguma bizarrice, alguma coisa assim. Eu cresci ouvindo sobre o Saci. Isso. Né? A Curupira protege as matas, tem os pés para trás e tal, mas qual que realmente é a origem daquilo? Você gosta? Se você está assistindo esse vídeo, se você está inscrito no nosso canal, com certeza você gosta da informação a fundo realmente, por trás de tudo o que acontece.
É isso que a gente vai ver hoje aqui sobre a mula sem cabeça. O nosso canal é um canal que traz bastante mistério, suspense, Mistério. algumas coisas de terror e algumas curiosidades, né? E hoje um mistério, né, que vem desde antes até de eu nascer, o Sander nascer, pessoas já relatavam, né, sobre Isso. a mula sem cabeça, né? No Brasil, a mula sem cabeça iniciou, né, toda essa curiosidade, toda a sua história no tempo do Brasil colônia. Essa lenda teria vindo com os europeus para né? cá. Essa não tem ligação com a África, né? Boa parte das lendas nossas aqui no Brasil tem ligação com a África, né? Não Mas tem. Essa acho que não. Não. Essa teria vindo do tempo do Brasil colônia e também histórias e relatos de Portugal e Espanha. Portugal foi nosso colonizador aqui, né? Isso. Teria dado origem lá na Península Ibérica, toda essa história da mula sem cabeça. E ela não é apenas aqui do Brasil, ela também é de outros países também. Essa lenda da mula sem cabeça. Principalmente, como eu passei para vocês lá no início, ali da Europa também, tem relatos sobre o surgimento dessa lenda da mula sem cabeça. Ali na Europa, ali é um local, o continente europeu, né? É um local cheio de lendas ali, né? Cheio de lendas, cara. A gente teve bastante lendas ali com relação a lobisomem, com relação também a outros protetores de florestas. A famosa besta de Gévaudan, né? Besta de Gévaudan. Veio lá de lá, né? Exatamente. Então, todas as coisas. Na França, esse, né? Esse na França, então, no caso, tudo teria dado início ali à Europa, né? A própria festa do Halloween, que a gente falou aqui, exato, também teria vindo dos celtas, um povo que deu origem lá à Europa também. Então, a mula sem cabeça, como teria surgido aí toda essa história, toda essa lenda? Dizem que teria surgido da mulher que tem um relacionamento com um padre, relacionamento amoroso com um padre. Hoje você sabe, né, que o padre, ele até aqui no Brasil, aqui, pelo catolicismo, é considerado uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Agora, ter uma relação com uma mulher, talvez seja, então, mais pro lado de um castigo, seria isso, né? A mulher seria amaldiçoada. Amaldiçoada, exatamente. Seria amaldiçoada por ter desviado o padre do seu caminho. Exato. Então, por isso que ela teria sido ali amaldiçoada e dado início a toda essa lenda. Outras partes também do mundo falam não apenas isso, que lá atrás, né, não teria sido apenas a mulher que teve um relacionamento com o padre, mas qualquer mulher que tivesse relações antes do casamento. Isso aí que eu cresci ouvindo essa segunda parte. Isso. Por quê? Porque ela veio lá de alguns séculos atrás. Eu acho como que a gente passou para vocês, né? Eu acho que aqui no Brasil, essa segunda parte que o Sander falou, acho que é a mais conhecida. Acho então, eu, não sei, né? Teria dado início também essa origem da mula sem cabeça. As mulheres que teriam relações, né, sexuais antes do casamento. Uma traição. Uma traição. Ou não, também, traição não. Traição? Seria, não, né? Não. Também mulheres casadas que traem o marido. Enfim, tudo ali em cima da mulher. Mas é estranho, cara. Tipo assim, eles tentaram, naquela época, que iniciou toda ali essa lenda, tentaram jogar mais ou menos a culpa em cima da mulher. Ou não é? Exatamente. Porque assim, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, né, e tal. Mas, assim, também eu acho que foi um pouco sobre a igreja. Por quê? Porque falou sobre o padre. Então a igreja às vezes tentou ali colocar mais ímpeto, mais força na parte de castidade. Exato. Das mulheres. Falou a palavra certa. A castidade realmente ele dá mais ênfase nessa parte com relação às mulheres. Lá, como eu falei para vocês, lá de séculos passados até hoje, né? Então seria isso, né? Então dá mais força, dá mais ênfase com relação à castidade ali para
para as mulheres, né? E por que o padre? E aí a gente se pergunta, puxa, mas somente a mulher foi amaldiçoada? E o padre não? E o padre não. Segundo a história dessa lenda, o padre que tivesse relação com a mulher viraria mula sem cabeça. E o padre, segundo a lenda, o inferno o aguardaria. Nossa. Rapaz. Segundo a lenda, seria isso. Uma lenda pesada, né? Pesada. Porque o inferno o aguardaria. É isso que sabemos dessa lenda. Então, se você for procurar realmente na internet qualquer coisa, essa frase você vai ler bastante. Caramba, né? Então esse seria o castigo do padre. Porque ele saberia realmente ali o que estava fazendo, e ele, como tem ali um ensinamento, tem doutrinas tudo em cima dele ali, esse seria o castigo para ele. E para a mulher seria se tornar a mula sem cabeça. Naquela série, a gente toca de novo no nome, Uau. Cidade Invisível, né? Muito boa essa, né? Cidade Invisível. Bacana, cara. Uma parte ali aparece a mula sem cabeça ali, né? Não lembro se foi no primeiro episódio, se foi na primeira parte, na segunda parte, mas ela aparece. Ali dá pra você ter uma noção de como que seria na cabeça, né? De quem leu o folclore, uma mula sem cabeça, né? Ela não teria cabeça, teria chamas, né, no lugar da cabeça. Chamas, né? No lugar da cabeça. Né? E assim, dizem que é uma criatura que, se você ver, você vai escutar relinchos. E algumas pessoas dizem que ouves gritos de mulher, em vez do relincho da mula. E por que seria uma mula ali, sabe ou não? Não. Por que seria uma mula, Sander? Porque foi colocado, né, a mula sem cabeça. Por que não outro animal? Um outro animal qualquer, né? Exatamente. Porque, segundo a história, a mula seria o meio de transporte do clero no século XIII, mais ou menos. Ah, verdade. Eles faziam muito transporte usando a mula, né? Isso, 13 para frente. Seria ali realmente essa questão com relação à mula. Então a mula era muito usada, né, pelos padres, pela igreja. Naquela época seria o meio de transporte oficial realmente ali da igreja, dos padres, enfim. Onde também das pessoas naquela época. Do século XIII ali para frente, né? Então por isso foi utilizada ali essa figura da mula, né? E assim, segundo a história, segundo a lenda, essa mula teria, como que fala? Ferraduras de prata e também, ou até mesmo de ouro. E ela se atrai muito com relação às pessoas pelo brilho das unhas e pelo brilho dos dentes. Caramba. Isso vai chamar a atenção da mula e ela vai pra cima de você. Interessante, né? Interessante. Eu vi um rapaz contando uma vez, cara, que ele tava andando de madrugada na rua, ele viu um cavalo correndo. Dava pra ver ele batendo as ferraduras no asfalto. Só que passou por ele não viu nada, não viu. Na cabeça dele passou um cavalo correndo. Isso aqui em Ponta Grossa ou não? Isso foi aqui em Ponta Grossa. Aqui em Ponta Grossa. Ele diz que podia ser uma mula sem cabeça. Diz que a mula sem cabeça também ela consegue ficar invisível, né? Mas isso aqui é lenda, né? Mas que ele o viu... Tem um nome correto, né? O cavalo correndo. As ferraduras. Tropé do cavalo. O tropé, a gente fala aqui em Ponta Grossa, o tropé do cavalo. Tropé do cavalo, né? E eu vi as ferraduras batendo no asfalto, cara. Imagine. Interessante. Como a gente fala em Ponta Grossa, sai azar, né? E como você, Ari, digamos que você está ali na rua e você acaba vendo uma mula sem cabeça ao longe. Como você faz para escapar dela? Cara, como é que escapa de um ser dessa forma, né? Acho que não consigo, algumas pessoas não conseguiriam nem sair do lugar, porque ver um cavalo com a cabeça em chamas. Segundo a história, segundo a lenda, diz que para você fugir dela, para ela não perceber você,
você tem que se abaixar no chão, praticamente deitar no chão, onde você estiver, e esconder o seu rosto e também as suas unhas. Nossa. Tipo, deitar de barriga no chão, Teria que... pôr as mãos embaixo da barriga e ficar olhando pro asfalto ou pra terra ali. Pra ela não ver e fechar a boca, né? Pra ela não ver seus dentes. Porque o brilho dos dentes diz que chama a atenção dela. E aí sim ela vai pra cima da pessoa. Nossa. Interessante, né, cara? É uma lenda bem, né? Então seria, né, toda essa lenda aí, história da mulher que se envolveu com o padre. Teve relações sexuais com o padre. E desvirtuou o padre do seu caminho. Ou também em outras partes do mundo, né, em outros relatos dessa história, seriam as mulheres que teriam tido relações antes do casamento. Ou seja, para forçar um pouco mais também ali a parte de castidade das mulheres, foi colocada essa lenda. E também, eu acho assim, foi colocado o padre. Por que o padre numa lenda dessa? Porque os padres antigamente... Assim, hoje tem bastante influência realmente, mas antes, lá no início do Brasil colônia e tal, vindo para cá, daquela época para cá, eles teriam assim muita influência mesmo no mundo, né? Eles seriam ali praticamente os representantes de Deus na Terra. Então isso teria quase uma divindade ali os padres naquela época. Hoje já não se dá tanto para isso, mas na época padre na época, tinha, sim, realmente né? teria sim bastante uma divindade a mais ali, naquela época ali com relação às outras pessoas. Eles não seriam como nós, por exemplo. Seriam diferentes das pessoas comuns, podemos dizer assim. Então por isso que colocou tudo isso, toda essa lenda, né, sobre padre e também a mulher, com relação ali à parte da castidade feminina também. Mas é uma lenda assim interessante, cara. Como eu falo para vocês, onde há fumaça há fogo. Há fogo. Como que ia surgir realmente uma lenda ali toda dessa forma se fosse apenas contada uma história? Eu acho que não. Eu acho que realmente existe alguma coisa. Existe ali alguns indícios, alguma coisa aconteceu para que tivesse dado início a tudo isso. Eu acho que apenas criar da cabeça alguma coisa ali, eu acho que não, cara. Não, eu acho que... Acho que antigamente ali, cara, tinha muita coisa. Aqui em Ponta Grossa mesmo, assim, nos anos 70, anos 80, ruas não tinham tanta iluminação, tinha mais mato, os terrenos ali mais afastados, tinha muita plantação, ou seja, não tinha tanta gente no mundo como hoje, né? Então ali tinha mais histórias. Se a gente pegar a história dos nossos avós, dos nossos pais, realmente ali, o que eles contam de história é impressionante. Como a gente está falando do folclore brasileiro, né, cara, eu fiquei impressionado de saber que tem algumas pessoas aqui no próprio Brasil, né, que já tiveram contato com o próprio Curupira, né? Pra mim era um folclore. Eu cresci ouvindo isso como folclore. Tem, cara. Outras pessoas dizem que já viram um saci, né? Pra mim era folclore, né? Agora a mula sem cabeça e tal, ligada a um padre, como diz, uma relação sexual antes do casamento e tal, né? Devido a toda essa divindade que envolve, como diz, os padres, né? Padre e também a castidade. A castidade. Né? Exatamente, tem um voto de castidade, né? Que o padre faz. Os padres que estão ouvindo, não sei como é que funciona isso, né? Mas até que se sabe com pessoas leigas igual a gente que existe um voto de castidade com os padres, né? Exatamente. Então, assim, é interessante, uma lenda bem interessante, cara, da mula sem cabeça. Dizem também que a mula sem cabeça, sabe quando ela se transforma? Não é toda noite, não. Tem um dia certo? Tem, toda noite de quinta-feira. Por que quinta-feira? Quinta-feira, não sabemos o motivo. Mas, segundo a lenda, é toda noite de quinta-feira. Caramba. Pode ser que sim, pode ser que não, mas principalmente se tiver uma noite de lua cheia naquela quinta-feira, ali é certeza. O que eu achei muito parecido, parecido e não, porque tem chama, né?
Seria com o Boitatá, né? Boitatá. Até quem sabe mais pra frente, como a gente tá falando bastante do folclore brasileiro, né? A gente podia dar uma pesquisada e conversar com algumas pessoas e fazer sobre o Boitatá, né? O Boitatá já é traição, né? Eu cresci sabendo que é um relacionamento proibido entre uma comadre e um compadre. Puxa vida. Essa é uma das versões sobre o Boitatá, né? Pois é, isso que é interessante ali. Você tocou bem no assunto agora. Uma traição, um relacionamento amoroso. É proibido, né? Proibido. Não é o mesmo. Não seria o mesmo caso da mula sem cabeça? Pois é. Porque também envolve fogo. É. Os dois, o comadre e a compadre e a comadre teriam um relacionamento amoroso e dali surgiria, os dois surgiriam Boitatá, pegar fogo. Mesmo parecido o caso ali com relação à mula sem cabeça. Que seria o relacionamento amoroso entre uma mulher e o padre, ou mulher que teve relação antes do casamento. Interessante, né? Interessante. Eu fiquei curioso. Acho então, que eu vou meio pesquisar. parecida uma com a outra. Eu vou tentar entender o caso aí do Boitatá e ver se tem alguma ligação aí com a mula sem cabeça, né? Isso, exatamente. Então seria toda noite de quinta-feira que teria a possibilidade da mulher se transformar em mula sem cabeça. Mas exatamente se tiver uma noite de lua cheia naquela quinta-feira, aí sim é certeza. Ah, é? E ela não fica ali dias. Na manhã seguinte, na sexta-feira, antes do sol nascer, ela se transforma em mulher novamente. Daí somente na outra semana. Interessante. Essa mulher possivelmente, na lenda, acho que ela não é uma mulher casada, de certo, pelo jeito. Não seria especificamente a mulher casada, não. Acho que é apenas uma mulher que teve um relacionamento Isso, com exatamente. um padre e acabou sofrendo a maldição, né? Isso, a maldição. Sabia também uma curiosidade, há relatos também nessa lenda, que ela conseguiria na noite de quinta-feira correr 7 cidades. Nossa, imagine. Imagine 7 cidades, cara. E ela ia parar daqui de Ponta Grossa, lá em Guarapuava, mais ou menos. Um pouco mais longe, lá em Sengés, lá para aqueles lados lá, né? Lá daqui a São José dos Pinhais, São José dos Pinhais, mais ou menos. Exatamente. Imagina correr sem 7 parar. cidades, sem parar. É claro, no outro dia ela estaria arrebentada de canseira, machucada também. Então seria isso, porque daí ela voltaria a ser mulher na manhã seguinte, na sexta-feira. Ela passaria a noite inteira transformada, sofrendo a maldição a maldição e tal. E aconteceria tudo isso, né, voltaria ao normal na manhã de sexta-feira. Interessante, uma lenda bem interessante mesmo, né? E tem uma ligação aí com o filme também, né? Ele teve toda essa lenda da mula sem cabeça. O diretor teria inspirado um diretor de Hollywood que teria feito o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Quem não assistiu ainda o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Eu assisti. Excelente. Dizem que o diretor leu essa lenda, gostou da lenda, só que achou ela um pouco mais simples. E aí resolveu colocar, em vez de fazer a lenda do cavalo sem cabeça, resolveu colocar o cavaleiro sem cabeça. Então daria mais medo ao público. Porque imagina você um cavalo ali, andando por ali, e ter um cavaleiro em cima sem a cabeça. Então daria mais medo ao público. Então por isso que teria dado origem ali ao filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é estrelado pelo ator Johnny Depp. Exatamente. Tempo que o Johnny Depp era novinho lá e tal. Johnny Depp é o mesmo que fez o Piratas do Caribe. Piratas do Caribe e tantos outros filmes. O Edward Mãos de Tesoura também. Exatamente. Fantástica Fábrica de Chocolates. Também. Com ele também. Foi a segunda versão, cara, né? Agora tem a terceira versão. Tem o primeiro, né? Willy Wonka. Willy Wonka. Era da Fantástica. É da Fantástica Fábrica. Ele é o dono da Fantástica Fábrica de Chocolate. Exatamente. Mas assim, cara, tantas e tantas lendas pelo mundo.
Agora você me deixou na dúvida. Fala. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça foi inspirada na lenda aqui do Brasil ou lá da Europa? Porque do Brasil é que ela mudou um pouco, É né? que assim, a Na verdade, é lenda uma da lenda mula só, sem né? cabeça é uma lenda só. É. Só ela pode ser chamada em outros países diferente um pouco. No México, se não me engano, ela é chamada de Malora, uma coisa Uhum. assim, cara. Então ela é dividida em vários nomes, né, no mundo todo, mas tem o mesmo sentido, que seria ali a mula sem cabeça. Sabe como pararia essa maldição para a mulher ou não? Isso que eu ia falar para você, perguntar para você. Seria que tem 3 formas de você conseguir acabar com essa maldição para a mulher. No momento que você visse ali a mula sem cabeça, você tentar tirar sangue da mula. Quem que teria coragem de ir lá Isso, ir lá tirar e sangue? ferir a mula Imagina. para tirar sangue dela. No momento que escorresse esse sangue dela, aos poucos também a maldição acabaria. Teriam outra forma também, essa é mais difícil, eu acredito que mais difícil ainda, realmente, você tentar tirar o cabresto, como se fosse o cabresto ou o freio ali da mula. O que controla ela. Exatamente, Mas mas ela não tem cabeça. Exatamente isso que eu ia falar. Como você ia colocar as mãos dentro do fogo? Não tem como, sem queimar suas mãos. Então essa seria mais difícil. E a outra forma, a terceira forma, seria um padre amaldiçoar ela 7 vezes antes da missa. Caramba. Isso, exatamente. Eu te amaldiçoo, falar as palavras certinhas e tal. 7 vezes antes da missa. Sabe que você falou não só da maldição ou da forma de tirar a maldição, né? O que me intriga muito nessas histórias, inclusive biblicamente falando, e outros temas aí misteriosos, o número 7, né, cara? O número 7, sempre tem assim. A parte do lobisomem tem o número 7 também. Exatamente, né? 7º filho, 7 filhos, né, e tal. Então o número 7 ali tem bastante. Tem um cara. poder muito grande o número 7, né? Pelo jeito, né? Seria um número mais, sei lá, místico, alguma coisa. Se você que está perto. nos assistindo, você entende realmente por que o número 7 é tão lembrado, tanto em lendas quanto histórias, assim? Escreve pra gente aí nos comentários também. Exatamente, E né? todos os comentários, lembrando que vocês fizerem hoje no nosso vídeo da Mula Sem Cabeça, tanto no chat quanto também os comentários normais, a gente vai ler na próxima semana, no próximo vídeo nosso. Exatamente. Igual o Sander sempre fala, coloca aí a cidade onde você mora, da onde que você está vendo o programa pra gente poder ler e mandar um abraço para você lá. Daqui a pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai ler os comentários que vocês fizeram no último vídeo nosso, que foi do Slenderman. A gente vai ler o nome de vocês. Aqui os comentários, tudo que vocês escreveram nos comentários. Tanto os comentários normais, quanto também os comentários do chat que vocês fizeram no domingo passado. Até eu quero convidar você, que se você não viu o vídeo que a gente fez sobre o Slenderman, assista para você ver. Eu fiquei impactado, né, de saber que foi uma lenda criada pela internet e influenciou 2 meninas a quase matarem a sua própria amiga com 19 facadas. O Sander conta tudo bem com detalhes ali no vídeo, então, se você não assistiu ainda, assista para você ver, né? Exatamente. Então, a mula sem cabeça, cara. A gente, dependendo da lenda, dependendo assim da história, você acha que é uma simples lenda, é algo normal ali, entra na nossa rotina a gente ouvir histórias assim. Mas se a gente for ver a fundo realmente, a todas as lendas, todas as coisas que acontecem no mundo, cara, você fica de cara. Eu realmente não sabia. Eu sempre ouvi a mula sem cabeça. Cuidado com a mula sem cabeça. Mas a gente vai atrás da informação
Eu não sabia de tudo isso que a gente está falando aqui agora. Eu tinha conhecimento dessas lendas, né? Só que a gente nunca pesquisou da forma que nasceu, como que elas foram feitas, né? E como a gente já leu bastante sobre lendas, né? A gente fica na dúvida ali se realmente é só uma lenda só, às vezes, Igual né? a lenda lá do Amazonas, também me impressionei bastante. Da famosa Da Buiúna. cobra grande, cobra gigante lá, né? Que seriam 3 cobras, né? A Maria Caninana. Qual que é a outra? Puxa, esqueci, cara. São 3 cobras, né? Tem a cobra grande, realmente, que é a boiúna, né? Teria o... Eu também não vou lembrar o nome da outra cobra. Esqueci o nome da outra cobra, cara. Então seriam 3 cobras. E na lenda do norte estaria uma cobra embaixo da cidade de Belém, cara. Exatamente. Uma cobra gigante adormecida embaixo da cidade de Belém. Se ela sair de lá, se ela acordar e sair de lá, a cidade afundaria. Essa é a lenda que tem lá no norte do Brasil, lá no Pará. Então, seria toda essa lenda que tem lá na história da boiúna, que é a cobra gigante, né, a cobra grande, teria dado indícios, início, né, com relação aos rios lá na Amazônia. Essa cobra teria ido ficar ali descansando embaixo da cidade de Belém do Pará. Então, para você ver assim como é interessante essas lendas pelo Brasil. E tem muito mais lendas aí Tem no Brasil, né? muito mais lenda aí no Brasil, cara. Igual essa da mula sem cabeça, não é apenas no Brasil, mas também no mundo todo. Tem indícios dessa lenda. Interessante. A lenda da mula sem cabeça, a gente podia crer, igual o Sander falou aí, acabou dando origem aí, foi inspiração aí pro filme O Cavaleiro Sem Cabeça, né? Tem um outro filme que chama muita atenção também, que eu assisti, que é o Motoqueiro Fantasma, cara. Será que tem alguma ligação, cara? Será que tem alguma ligação? Cara, um filmão, mas o filme, se você não assistiu ainda o Motoqueiro Fantasma, é show. Nicolas Cage, né? Nicolas Cage, exatamente. Só que ali teria sido diferente. É uma maldição também, né? A maldição não, ele teria feito um pacto. Ele fez um pacto, exatamente. Ele fez um pacto com o demônio ali pra ser famoso, né? Ele fazia acrobacias com isso, moto, né? Pra ser reconhecido e tal. Parece que o pai dele já teria feito. E também, ele queria seguir o mesmo caminho, queria seguir o mesmo caminho do pai e tal. Então ele fez esse pacto ali pra poder. Só que a maldição dele seria, né, se transformar no motoqueiro fantasma ali, com fogo também. Também a cabeça inteira perto dele, pegando fogo, né? E a mula sem cabeça seria essa história impressionante que a gente está vendo agora. Exato. Então é assim, eles tentaram colocar nessa lenda, a gente não sabe realmente qual que foi o primeiro indício dessa lenda, onde realmente foi criada. Como eu passei para vocês, teria dado início lá na Península Ibérica, lá há quase que 500 anos atrás, mais ou menos. Mas não se sabe realmente a origem de tudo isso. E teria tentado colocar assim, né? Que antigamente, como a gente passou para vocês, o padre assim, teria uma força realmente grande, uma influência, uma divindade, seria realmente um representante de Deus aqui na Terra, né? E também eles usaram ali essa lenda para tentar proteger mais a castidade das mulheres ali, né? Que dá pra gente tentar entender nessa lenda, mais ou menos né? Isso, né? Então seria mais isso. Por quê? Porque seria tanto da mulher que se envolve com o padre, né? Teria um relacionamento amoroso, sexual ali, e também das mulheres que teriam relações antes do casamento, ou seja, tudo para proteger um pouco mais a castidade feminina. Interessante, né, Sander? Interessante, cara. Legal. Então, assim, o que a gente pode trazer disso hoje, né? Que o mundo tem muitas e muitas histórias para contar. E tem muita coisa misteriosa aí nesse planeta e que você não tem uma explicação lógica. Várias coisas, né, aconteceram, acontece e com certeza ainda vai acontecer muita coisa misteriosa aí nesse planeta sem uma explicação lógica, né? Exatamente. A mula se transformaria ali numa noite de quinta-feira.
teria o poder também, assim, teria a capacidade de atravessar 7 cidades correndo, imagina? Atravessar Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí, Ventania, Sengés, enfim, ir longe pra lá, cara. O que me chamou a atenção, né, que eu não sei se não tem alguma ligação até com o Boitatá, com a Serpente de Fogo também, que alguns chamam que é o Boitatá, né? A ligação com o filme do Cavaleiro Sem Cabeça, já foi falado que tem uma ligação, né? Com o filme do Nicolas Cage lá, com o Motoqueiro Fantasma, talvez tenha alguma ligação também, né? Não se sabe a certo, mas eu acho que não. Teria sido inspirado, né? Teria sido inspirado, história, né? Inspirado nessas, né? Mas que é interessante, como diz a lenda do motoqueiro, eu ia falar do Motoqueiro Fantasma, não. Motoqueiro Selvagem. Motoqueiro Selvagem. A Mula Sem Cabeça, é interessante sim. Vai ter uma playlist no canal aí com todos os vídeos, se quiser saber um pouquinho sobre o folclore brasileiro. A gente já deve ter aqui uns 3, 4 vídeos sobre o folclore brasileiro. Eu vou deixar uma playlist só com tudo ali sobre o folclore que foi criado aqui no Brasil, né? Se a gente quer ver de fora. Um dos relatos assim mais impressionantes que, se você for na internet, você acha que é uma história, mas que faz parte da Mula Sem Cabeça. Dizem que um rei, o rei de um país, né, lá atrás, lá no tempo antigo, há séculos atrás, ele tinha sua esposa, né? Então ele começou a perceber que a sua esposa saía durante a noite, sumia, demorava horas para chegar em casa. Começou a desconfiar dela. E teve um dia que deu bem certinho dele poder seguir ela. Ela saiu. Ele falou: hoje eu vou tentar descobrir aonde ela vai. E foi atrás dela. De quietinho ali, dando uma olhada e tal. Conseguiu seguir ela. A hora que ele viu, ela entrou dentro do cemitério. Ô, louco. Dentro do cemitério. O cemitério, até qualquer cidade, acho que assim, tem portão aberto, dependendo. Não é lacrado ali. Né? Entrou lá e ele seguiu ela. E quando ele foi ver, ele viu a cena mais horripilante que ele já havia visto. A mulher dele se alimentando de uma criança morta. Nossa. Que havia morrido há um mês atrás, mais ou menos. Ô, louco. E ele não acreditou na hora ali. Ele chamou o nome dela. Ela olhou para trás e viu ele ali, né? E ela teria se transformado na Mula Sem Cabeça. Ô, louco. Naquela hora. E foi embora. Segundo a história, segundo a lenda, ela nunca mais voltou. E foi embora. Interessante, né? Caramba. Rapaz. Isso é forte e pesado, hein? É uma lenda que existe nessa história. Se você for procurar na internet, por exemplo, ali, você vai achar ali esse relato, uma lenda, também uma história, mas que dá mais força ainda para essa lenda da Mula Sem Cabeça. Com certeza. Interessante. Antes de continuar, eu só queria pedir para você curtir, comentar e compartilhar aí o nosso programa, porque o YouTube entende daí que o Dito está tendo relevância e passa para mais pessoas, tá ok? E também eu queria pedir para você que o YouTube liberou o botão Valeu Demais e tem ali, caso você queira apoiar o canal e não sabe como, tá? Dá uma olhada no botãozinho ali, Valeu Demais, ali tem alguns valores aí que o YouTube ajustou para você apoiar o canal, tá certo? É isso, né, Sander? Exatamente. Então a gente vai ler agora aqui os comentários que vocês fizeram no último vídeo nosso do Slenderman, semana passada. Exatamente. Qual que é o momento? Esse momento você... Agora vem a parte que eu mais gosto, né? Mais gosto. É bom ouvir o Ari falar essa frase, é bacana. Estamos aqui, né? Vocês que comentaram, né, o último vídeo nosso do Slenderman, a gente está lendo agora. O Carro Topzera. Chegamos
chegamos para mais mistério. Verdade, Bacana. obrigado. Cheio de mistérios aqui o programa, né? O Francisco Vinícius, abraços meus amigos, adoro o podcast de vocês. Pô, que bom, abraço Vinícius, abraço Carlos Topzera também. Bacana. O Júnior do NS Oculto, saudações, já estamos por aqui, à espera desta lenda incrível. Beleza, abraço Júnior. Júnior logo vai estar por aqui também, né? Exatamente. Estará aqui novamente com a gente falando sobre mais histórias de lobisomem. Exato. Trazer ele agora em dezembro? Pode ser, conversar com ele, ver se ele tem, como é que tá a agenda dele, né? Daí, Júnior, vê tua agenda aí pra você ver que em dezembro, começo de dezembro aí com a gente. Responder aqueles inúmeros comentários que saiu lá, né? Exatamente. A Vivian Brandão. Vivian? Eu novamente, uma sugestão. Falem sobre Sete Além. Ótima sugestão. É Vivian, O que né? seria o Sete Além? Sete Além, cara, é quase que pelo que eu li pouco sobre o Sete Além, seria quase que um universo paralelo, completamente diferente ao nosso universo. É meio diz onde existem coisas avessas ao nosso mundo. Seria mais ou menos isso. E diz que tem alguns relatos aí de algumas pessoas que estão andando normal, ou até mesmo dentro de casa, ou na rua, e acabam entrando nesse outro universo paralelo e vendo coisas lá que não era para ver. É uma boa ideia, Vivian. Talvez a gente procure saber mais sobre o Sete Além para falar aí. Obrigado, Vivian. Ela escreveu ali, uma live de vocês com a participação do Luciano seria muito legal. Legal, Quem de que é repente. Luciano, para falar a verdade, é alguém que fala de mistério também, mas eu não conheço muito bem o trabalho dele, mas nada impede que a gente procure, né? Isso. Nossa amiga Eri Campos, Manauara, Abraço, lá do Eri. Amazonas. Né? Boa noite a todos. Ela escreveu boa noite. Boa noite. Para você, Eri Campos, Manauara. O Otávio Della Vecchia, boa noite a todos. Boa noite, Otávio. O Francisco Vinícius 5, abraço a todos do amigo Francisco Vinícius de Belo Horizonte. Belo Horizonte, cara. Abraço a todo o pessoal do Belo Horizonte aí. Isso. É Valeu, bacana Francisco. vocês escrever como ele escreveu aqui, ó. Nome e mais a cidade da onde vocês estão falando, para que a gente possa ler aí a cidade de vocês. Belo Horizonte também. é lá. Minas Gerais. Minas Gerais, capital de exatamente. Minas, exatamente. Exato. Isso mesmo, capital de Minas. O Samuel Dantas Psiquit, uma coisa assim. Uhum. Samuel Dantas, nosso amigo também. Também. Boa noite, sou de Santana. Amapá? Amapá. AP? AP. Acho que é Amapá. Amapá, né? Nossa, lá do Amapá. Sou de Santana, AP. Eu acho que é Amapá, né? Abraço, Samuel. Isso. O Mauro J2X sempre comenta. Mauro junto. Né? Ele escreveu assim. Olha, fez até um tópico aqui, ó. Slenderman, folclore ou invenção? Verdade. Bacana. Slenderman, folclore ou invenção, né? Folclore ou invenção? Sendo folclore ou invenção, né? Se você assistiu o nosso programa, você viu que ele, como diz, influenciou a cabeça de duas meninas aí, acabaram fazendo uma tragédia aí, né? A Vivian Brandão comentou lá também, né? Ela já comentou uma vez e comentou mais uma. Boa noite, pessoal. Existem fenômenos psicológicos que podem fazer pessoas ouvir ou ver coisas que não são reais. Perfeito. Como, por exemplo, as pareidolias. Parendolias, né? Ou alucinações. Nem tudo é sobrenatural. Antes de ficar obcecado ou perturbado por algum tema obscuro, a pessoa tem que ser racional e pesquisar a origem desse tema. Essas meninas que atacaram brutalmente a amiga, com certeza já eram desequilibradas de alguma forma, e a lenda do Slenderman foi só o combustível que alimentou a loucura delas. Concordo com você. Perfeito. Perfeito comentário, Vivian Brandão. Muita gente, às vezes, até só comentando aqui... Pegando o gancho que a Vivian deu aí, né? Isso que a Vivian Brandão comentou ali. Tem muita gente, às vezes, que comete o mal, faz o erro, e depois, porque eu estava... Isso mesmo. Porque eu estava tomado, eu não lembro de nada, alguma coisa aconteceu comigo e tal.
Às vezes não é o sobrenatural que está agindo naquela pessoa. Às vezes realmente ali é a personalidade da pessoa. Exato. A pessoa tem dentro dela aquilo realmente ali. Então, preso. E acaba jogando a culpa em outras coisas ali. É ou não é? E aproveita esse gancho aí, tipo do Slenderman, pra colocar a culpa. Não fui Exatamente. eu. Não era eu que estava ali naquele momento, né? Não era eu. Né? Então Perfeito, viver isso mesmo, né? Exatamente. Aqui dos comentários normais que o pessoal fez, Sim. seria esse. Eu vou abrir agora aqui os comentários. O chat também. Do chat, Teve cara. muitas pessoas, né, que comentaram também no chat, né? Isso. Vou tentar abrir aqui. Enquanto o Sander abre ali, pedido para você comentar, curtir, compartilhar aí o nosso vídeo, tá ok? Tentar achar aqui ele. O certo que você vai abrir, abre um monte de comercial, né? Vamos ver aqui. Então, o primeiro comentário do nosso chat aquele dia foi a Iri Gomes. Boa noite a todos. Boa noite, Iri. A Iri sempre acompanhando a gente, né? E deu ideia também pra gente lá da cobra gigante. Exatamente. Cobra boiúna, né? Eu esqueci o nome da outra cobra. É a Maria Caninana, que é filha da cobra boiúna. E a outra cobra, como que era? Puxa vida. Tinha o macho e a fêmea, né? A fêmea é a Maria Caninana e o macho não lembro, cara. Acabei esquecendo também. Você consegue achar ele pra gente falar? A Iri Gomes colocou lá, boa noite a todos. O NS Oculto, salve Sander, boa noite. Iri Gomes também. O Maverick, boa noite. O NS Oculto, acho que é a Momo. A gente tava falando, né? Também dessa. Exato. No vídeo do Slenderman, sobre essa outra lenda que apareceu ali um tempo, no ano de 2011, mais ou menos, ali e tal. Na internet também, que seria daquela boneca Momo, que entrava, né, no vídeo das crianças, coisa de 2 segundos, 3 segundos, falando coisas erradas para as crianças fazerem ali, tentando convencê-las a fazer alguma coisa errada. Comentou sobre isso, né? Isso. O Otávio Della Vecchia colocou lá, boa noite amigos, hoje me atrasei, mas assistiu, então isso que vale a pena, né? Otávio Della Vecchia, like dado, ele escreveu lá. O Otávio sempre participando, né? Isso. O Wellington Bezerra Oficial, boa noite. O Maverick Sinistro. A Suzu Capelli. Eu amo, não perco um. E colocou um coração. Então, um grande abraço para você. Suzu é Sussu Capelli. O NS Oculto, dezembro, estaremos por aí. Então, aguardamos você, Júnior, do canal NS Oculto, começo de dezembro, para participar com a gente aqui novamente, para falar mais relatos sobre o lobisomem. O Gustavo Narciso, manda um abraço para turma de Três Corações, Minas Gerais, terra do Rei Pelé. Bacana, né? Então, Três Corações, e a gente teve lá também o de Belo Horizonte, que é o Francisco. Puxa, acabei esquecendo. Francisco Vinícius. Exatamente. Lá de Minas Gerais. Belo Horizonte também. O Francisco Vinícius, amigos, esta lenda eu não conhecia. Muita gente não conhecia, por quê? Porque ela teve, além do Slenderman, né? Exato. Essa não conhecia, por quê? Porque ela surgiu no ano de 2009. Foi uma lenda realmente, acho que uma das primeiras lendas realmente ali para a internet. Para a internet. Depois surgiram algumas outras, mas acho que foi a primeira no ano de 2009. E, né, como a gente passou para vocês, além do Slenderman, teve seria um concurso, teve realmente ali, era um fórum que falava sobre coisas paranormais, sobrenaturais, e eles abriram espaço para que os seus seguidores criassem
ou caricaturas ou enviassem fotos em preto e branco de coisas assim paranormais ou sobrenaturais. E acabou entrando aí o Slenderman, né? Isso, alguns fizeram caricaturas, criaram, né, desenhos e tal, mas foi enviada por um homem que teve um pseudônimo lá de Serge, que colocou uma foto em preto e branco de umas crianças brincando no parque e com uma criatura atrás, olhando para os jovens, para as crianças. Seria magro, pernas bem compridas, braços muito compridos, com o rosto branco, de terno e gravata, e terno preto, camisa branca e gravata vermelha. E que realmente mexeria com o psicológico das pessoas. Exatamente. Não sabemos se é verdade ou não, né? O Gustavo Narciso, canal top, manda um abraço para Três Corações, Minas Gerais, terra do Rei Pelé. Qual que é o nome dele mesmo? Gustavo Narciso. Abraço, Gustavo. Narciso. Mora aí na terra do Rei Pelé. Você já viu algum podcast onde manda abraço para as pessoas que comentam? Não. Não tem. Com certeza alguns já estão. Eu já vi que tem alguns copiando. Alguns vão copiar, com certeza. Isso, a gente tem, porque a gente não consegue ficar aqui sem a participação de vocês. Exatamente. Vocês são importantíssimos no nosso dia a dia, os nossos vídeos aqui, com certeza. A gente tem que retribuir para vocês. Então, por isso que a gente pede, quando vocês comentarem, comentem, façam um comentário e coloquem o nome de vocês completo, se vocês quiserem, e também a cidade da onde vocês estão falando, para que a gente possa mandar um abraço aí para vocês. Eu só queria agradecer aos inscritos que estão chegando no canal, porque já ultrapassamos 2.000 inscritos, né? Pode parecer pouco aí para alguns canais aí, né? Mas 2010 inscritos. 2010, né? Um pouquinho mais, se eu não me engano. Eu queria, como diz, agradecer pela confiança e pelo carinho que vocês estão dando aí ao canal. E por incrível que pareça, o YouTube passou um relatório para nós aí, a gente está com mais de 40% de visualizações somente de inscritos. Isso não é muito comum em canais aqui no Brasil, geralmente é bem pouca porcentagem. Então a gente só tem a agradecer mesmo, tá? A gente fica feliz com a presença de vocês e espero, como disse, que vocês continuem participando aí, né? Exatamente. E assim, a gente pede para vocês compartilharem esse vídeo, coloca nos grupos das empresas, do trabalho, dos amigos. Família. Porque às vezes a gente está falando, nós somos aqui de Ponta Grossa, estado do Paraná. Como a gente fez lá a lenda do Amazonas, que a nossa amiga Eri Campos, Eri Gomes, colocou pra gente. Honorato e Maria Caninana. Honorato, cara, bem isso mesmo. Cobra Honorato e Maria Caninana. Então a gente conseguiu, aqui no sul do Brasil, poder levar para o Brasil todo aí um pouco, né, da lenda que existe aí no Amazonas. Então é bacana, né? Então compartilhe esse vídeo aí. A gente pede para ele compartilhar sempre para as pessoas aí do norte, para que elas possam ver, né, aqui o sul do Brasil, falando aí sobre a região de vocês, que é muito bacana mesmo, né? Exato. Aqui no sul que tem muita lenda também, tem muita história. A gente tem aqui em Ponta Grossa, que também é bastante famosa, né, sobre a foto da criança, da fantasma da criança na mansão da Vila Hilda. Isso. Também isso é bastante conhecido, né? Mais pra frente a gente vai fazer. Dá tempo de contar para eles, né? Dá tempo, sim. Então nós estamos aqui em Ponta Grossa, estado do Paraná, né? Cidade com mais de quase 400 mil habitantes, é uma cidade grande. Quase 500 mil. Nós temos aqui, na região central de Ponta Grossa, nós temos um casarão antigo. Hoje funciona como museu, mas já foi biblioteca municipal e tal. Hoje é o museu, principal museu aqui da cidade. Tem outros museus aqui também, mas esse é o principal, seria, né? Tem um casarão muito antigo que foi construído aí no século passado, que abrigava uma família. O homem era dono de uma cervejaria aqui em Ponta Grossa, cervejaria Adriática. Ele acabou falecendo, depois a sua esposa acabou falecendo. Os filhos venderam o casarão para frente, passaram para frente, né, o casarão.
E esse casarão, ao longo dos anos, ele tem um casarão muito grande, muito antigo, e ele tem em si um terreno muito grande, que foi construído, o homem, quando construiu para sua família, assim, resolveu fazer os jardins, vários jardins pela casa, imitando as vilas europeias. Então, por isso que o casarão da Vila Hilda. Hilda era o nome da esposa. Então ficou ali o casarão da Vila Hilda, né? E no ano de 1996, esse casarão já estava pronto para abrigar a Biblioteca Municipal aqui de Ponta Grossa. Daí foi tirada a foto para ser colocada nas listas telefônicas. Com certeza na cidade de vocês tem essas listas telefônicas, ou já teve alguma época. Eu acredito que hoje não, porque hoje é tudo digital, né? Mas antigamente tinha as páginas amarelas, que eram dessa grossura, assim, né? A lista telefônica, né? E foi usada essa foto, foi tirada à noite. Por quê? Porque eles estavam reabrindo o casarão. Deixaram bem iluminado esse casarão. E aí eles tiraram essa foto, não lá de dentro do casarão, mas da esquina, onde aparecia totalmente esse casarão. Colocaram a foto na lista telefônica de 1996 ou 1997. Né? Então, o que aconteceu? Foram ver ali a foto, de repente, tal, já estava na lista telefônica. Foram ver, cara, tinha a imagem de uma criança atrás da porta de vidro. Caramba, né? E como que se explica isso, né? De uma criança olhando fixamente ali para a câmera ali naquele momento. Daí depois foi falado, claro, para tentar dar uma apaziguada na situação. Não, porque era filho da funcionária que estava limpando lá dentro. À noite. Vai ser à noite. A criança vai estar à noite. Ainda mais ali trabalhando, a mãe trabalhando ali e tal. Não tem cabimento isso. Então, na minha opinião, foi alguma coisa que aconteceu ali, algo sobrenatural, né? Realmente, que tiraram a foto. Inclusive, tem um casal que veio aqui para Ponta Grossa, um casal famoso, que são donos do canal Fantasmas Brasil, se não me engano, que é a Rosa, e o nome do homem não lembro, cara. Também não vou lembrar. Não lembro, a Rosa, sei que o nome dela parece que é Rosa. O nome dele acaba não esquecendo. Eles vieram aqui até Ponta Grossa, fizeram algumas medições nesse casarão e viram realmente ali que existe coisas sobrenaturais. Eles conseguiram ter contato com coisas sobrenaturais dentro desse casarão. É interessante? É interessante. Cara, e aqui em Ponta Grossa, né? E aqui em Ponta Grossa, estado do Paraná. Esse museu ele é aberto ao público. Se eu não estou enganado, você não paga entrada, tá? Ele é aberto ao público, você pode verificar todas as informações aqui, lá dentro, lá mesmo. E você pode ver até, aberto, até onde foi vista a criança à noite ali, né? Tá? Então você pode, se você for aí de outra cidade, você pode vir aqui para Ponta Grossa e fazer uma visita aqui ao museu da mansão da Vila Hilda. Você tinha essa lista telefônica ou não? Tinha. Parece-me que essa lista tem no museu, não tenho certeza. Se você procurar na internet, deve ter. Procurar lista telefônica, que pode escrever lá, Mansão Vila Hilda, isso, Ponta Grossa, escreva lá para você ver lá se você acha essa foto. Você vai ver ali realmente o fantasma rosto da da criança Vila Hilda e tal, né? ali atrás da cortina, vendo tudo que está acontecendo. 1996. Exato, né? Muito bem, né, Sander? Esse foi o nosso podcast, nosso programa dessa semana, né? Exatamente. Lembrando que todos os comentários que vocês fizeram hoje, tanto no chat quanto nos comentários normais do nosso vídeo, e forem comentando durante a semana, nós vamos ler com vocês na próxima semana, no próximo domingo, no próximo vídeo, junto com vocês. Coloca lá seu nome e a cidade da onde você está falando. Com certeza. Bem, só queria agradecer vocês
por terem assistido até agora. Muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos contar com vocês na próxima semana com mais um programa recheado de mistérios, né, Sandro? Exatamente. Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Até Beijão mais. no coração e Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau. Até mais.